Tranquilo. Ô, professor, esse DUID aí, ele pode ser, tipo, aí no caso é o processo é manual, né? O processo pode ser automatizado, nesse caso? Pode, só com um dos formatos do DUID, né, que é o EN, que é um que vem, é marcado pelo fabricante na hora que aquele dispositivo é fabricado. Aquele dispositivo, no caso, se for um roteador, né, ou se for uma placa de rede e tal. Mas esse DUID EN, né, ele não é suportado pelo VRP. Tá certo? Mas esse aí você, inclusive, nem pode mudar. Tá? Ele não é gerado automático, né? E aí, eu acho que a tua pergunta foi se pode gerar os que são suportados, né, pelo VRP, se pode gerar automaticamente. Isso. Não que eu saiba, certo? Você tem que gerar isso manual. Beleza? O que não é gerado manual é esse cara aqui, ó, que é o identificador da interface, tá? Isso aqui é gerado pelo próprio sistema. Certo? E quando você faz o tal do DUID, ele faz um cálculo para gerar esse cara aqui. Quando você coloca lá o comando de geração do DUID, ele vai pegar esse IAID aqui, que é o identificador da interface, e vai usar junto desse cara para gerar o DUID, certo? Entendeu? Então, o objetivo desses caras aqui é o seguinte, basicamente é para que um cliente DHCP possa saber de forma mais tranquila quem é o seu servidor, ou seja, possa fazer um pedido para um servidor específico, tá certo? Usando esse DUID aqui, aí nesse caso, esse servidor específico vai estar recebendo conexões, né, nesse IP de multicast normal, mas uma vez que já se sabe, já se encontrou esse DHCP server aqui e já sabe-se qual é o DUID dele, as próximas conexões são feitas, ou as próximas requisições são feitas usando esse identificador aqui. E a mesma coisa, o servidor, ao retornar para os clientes, observa que a grande vantagem disso é que você pode ter em um servidor, e assim como em um cliente, você pode ter várias interfaces, correto? Então, se você pode ter várias interfaces, para você saber, por exemplo, o servidor saber com qual interface ele está lidando, tá certo? É mais fácil para ele saber qual é o DUID, né, daquela interface, porque sabendo que o DUID é uma combinação do identificador, né, daquela interface, quer dizer, o identificador daquela função DHCP com o identificador da interface, então fica mais fácil o servidor, conhecendo, né, cada um desses identificadores, fica mais fácil ele gerenciar, né, ou entrar em contato, saber qual o estado de cada uma dessas interfaces, podendo, de novo, cada terminal desse ter, sei lá, N interfaces, e cada uma tendo, portanto, um identificador diferente, visto que ele pode ter até o mesmo identificador, mas como o IAID aqui, né, o identificador de interface, vai ser diferente, o DUID será diferente para cada interface. Ok? Muito bem. Isso aqui é o que ele explica aqui, tá? Isso aqui é importante, eu deixei marcado também, ó. O DUID, esse campo, esse valor do DUID aqui, ó, pode variar de 12 bytes até 20 bytes, certo? Então, isso aqui também pode ser uma coisa que você deva anotar, o valor do DUID, né? Ou seja, esse valor, é que eu vou falar, é valor mesmo, né? O valor desse campo aí, ele pode variar de 12 a 16, a depender do formato usado, certo? E aí ele vem falando aqui que tem 3 formatos, como eu já disse para vocês, o LL, que é o Link Layer, tá? O EN, que é o de Enterprise, ou seja, esse aqui é assinalado pelo vendedor, como eu disse para vocês, e o LLT, que é justamente o DUID estendido, né? O LL estendido com a função de timestamp. Beleza? Bom, então não esquecer disso, tá? Aqui ele vem mostrando aqui, ó, como é que você faz para setar ou para escolher um DUID, né? Setando um DUID do DHCP, por isso que, veja que ele faz o cálculo
mas ele não faz isso automático, né? Você tem que dizer, ó, do de 11, aí ele vai fazer o cálculo, se você estiver fazendo com LL ou com LLT, né? E aqui ele já deixa claro que o único que está, os dois que suportam no VRP são esses dois aqui, e o padrão, que é importante, se você não escolher nada, o padrão é o LL, o padrão para dispositivos Huawei é o LL, tá? Que é o Link Layer. Aqui, no exemplo da apostila, ele escolhe o LL, né? Mas é só para dizer que, se não escolher nada, o LL já está escolhido por padrão. O que mais aqui que ele mostra? Sim, aqui eu não sei se vocês estão habituados com isso, mas se não tiverem, me permitam só fazer dar um toque a mais, né? Quando você vai definir um DHCP de uma forma geral, você precisa, e você vai querer definir um pool de endereço, e eu já vi questões sobre isso, então é importante você saber. Você primeiro define o pool, ou seja, você cria o DHCP V6 pool, né, aqui ele está criando com o nome pool 1, e aí ele vai entrar na view pool, ou seja, vai entrar na visão do pool. E aí lá dentro você coloca as configurações. Lembrando que neste caso aqui você está configurando o DHCP em que estado? Stateless ou stateful? Neste caso aqui. Stateful. Stateful, perfeitamente. Então, sem problema, né? Teve pool, teve informações aqui, é stateful. Né? Então, tá definindo o prefixo do pool, quem são os e-mails excluídos, aqui no caso, possivelmente o e-mail do próprio roteador, o DNS, e aqui mostrando o DNS server, né? E o domínio. Professor, é uma dúvida, como é que seria se fosse botar um pool de endereço de exclusão aí nesse... Tipo... Você coloca vários aqui, ó, exclude address, aí coloca um depois do outro, seguido por espaço. Não tem um range não, né? Não consigo criar um range, uma coisa do tipo range. Não, capaz tipo até... No IPv4, você consegue fazer um range, né? Não sei como é que ficaria no IPv6. Eu acho até, viu, Ronaldo, que pode, sabe? Mas eu não sei como é que faz, porque eu nunca fiz, até porque com IPv6 é sempre mais complicado você definir um range, né? Mas deve ser possível. É até uma coisa se você podia até dar uma verificada aí no simulador qualquer hora dessa e postar para nós lá. Eu não sei, tá? Se pode. Sinceramente, essa aí eu vou ficar te devendo, beleza? Então, assim você define o pool, certo? Então, você primeiro define, entra na visão e define todos os dados lá dentro. Agora, até aqui você só definiu o pool, tá? Você não habilitou o DHCP. É isso que é importante. Se só tiver isso, o DHCP não estará funcionando. Para funcionar o DHCP, você precisa habilitar o IPv6, isso aqui é importante, não vem habilitado por padrão nos dispositivos Huawei, não vem padrão, tá? Você tem que ir lá e dar IPv6 na System View, depois você tem que habilitar o DHCP, aí nota que esse DHCP Enable, depois do IPv6, tá? Depois que você habilitou o IPv6 e dá o DHCP Enable, ele vai habilitar o DHCP V6, tá certo? E aí você entra na interface onde você quer habilitar o DHCP, tá certo? Depois que você entrou na interface, aí você habilita o IPv6 naquela interface, olha só, presta atenção. E depois você define o IP da interface e coloca aquela interface no pool que você criou. Não é nada diferente do DHCP V4 quando a gente vai configurar o V4 lá, né? Você precisa, a interface do servidor DHCP precisa estar dentro do pool do DHCP, a gente sabe disso, né? Senão ele não cospe endereço para os clientes. Então, o que a gente está fazendo aqui é exatamente a mesma coisa, só com a seguinte alteração. Você tem que habilitar o IPv6, tanto no geral quanto na interface onde você vai colocar o IPv6 e, obviamente, a interface a qual você vai inserir no pool. Tudo bem? Entenderam isso aí? Tranquilo, né? Se não tiver entendido também, só perguntar. Bom, aí aqui, ó, muita gente passa batido por essa transparência aqui, mas nota que isso aqui já foi alvo, ou é constantemente alvo de questões lá, né? O camarada mostra uma saída dessa e pergunta o que é verdadeiro, o que é falso, normalmente lá em questões de múltiplas corretas, né? Múltiplas escolhas corretas e tal. E aí você
tem que saber o seguinte, isso aqui, primeiro, quando fala display DHCP-V6 pool, isto aqui está rodando no cliente ou no servidor? No servidor, porque cliente não tem pool, né? Tá? Então, é preciso deixar claro, toda vez que tiver aqui DHCP client, display DHCP client, aí você vai, são informações vistas pelo cliente, né? Aí é diferente a interpretação. Mas aqui é tranquilo, né? Você vê, ele mostra o nome do pool, o endereço do prefixo, aqui o tempo de vida em segundos, né? 1700. Professor, Oi, fala. o pool tem que ter nome, não pode ser pela interface, não, né? Porque tem uma questão no mock que ele pergunta se o pool está setado, está com a internet. Sim, eu acho que não é por aí, não, né? Não. Tem que ter, na verdade, o que acontece. Veja bem, a sua pergunta é bem interessante. Se tiver aqui escrito DHCP pool e colocar giga Ethernet, isso aqui for uma saída do comando, então o nome do pool é o nome da interface. Pode ser. Ah, é? Pode ser. Aqui é uma string, tá? Então pode ser qualquer coisa. Tá bem? Entendi. Beleza? Então pode ser sim. Eu gostei da tua pergunta porque eu até lembrei dessa questão. Eu não entendi não, professor, como é que é? O nome do pool está relacionado... Não entendi não. Na verdade, isso aqui é uma string que você define, né? Mas se você, às vezes, você não definiu o pool e definiu somente a interface. Então, ele assume como o nome do pool, o nome da interface, onde você definiu. Então, se eu não quiser pegar pelo nome do pool, eu posso botar aí o DHCP pool, que ele vai pegar tudo que tiver lá atrás da interface. Exatamente. Ou seja, lembra essa sequência de comandos que a gente fez bem aqui, ó, entrando na interface e tal? Então, você pode fazer isso tudo aqui dentro, né? Pode fazer isso tudo aqui dentro. Entra na interface, sem criar o pool, você entra na interface e faz isso. Tá? Funciona também. Entendi. Ou você pode botar o nome, quando você for definir o pool, definir o nome da interface mesmo. Tá? Porque aí, quando você chegar bem aqui, você diz aqui, ó, DHCP server, né? Aí coloca o nome da interface bem aqui, ó. Tá? Giga Ethernet 000. Tá? Sem problema, funciona do mesmo jeito. Bom, aí aqui vem, é importante saber, aqui quando você tem aqui 2 em uso, significa dizer que já forneceu 2 endereços, né? Tem 2 clientes, aqui também diz isso aqui, e outras coisas, DNS server, tal, o excluído, né? Então, todas as configurações que você colocou lá no pool, ele importa para cá quando você pede para dar um display no pool, obviamente. Professor, só uma dúvida, o leasing time você estaria... atrelado a esse lifetime value? O lease time, não tá atrelado, não. Tá? Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu marquei para vocês aqui. Acho que esse aqui responde a tua pergunta, né? Aqui, ó. Essa é a tua pergunta aqui, ó. Tá? O lifetime de um lease address é tanto. Ou seja, na verdade, o lease é o tempo de vida útil, né, daquele endereço IP fornecido. O tempo de vida útil, não, o tempo de utilização. Até 24 horas. Até 24 horas, exatamente, né? Então a minha dúvida é o seguinte, lá naquele print lá, ele tem lá a informação do lease time? Fiquei só na dúvida. Aqui não tem. Não foi definido, se não foi definido é um dia, 24 horas. Aqui, ó, não tem nada referente a lease time. Tá? Beleza? Muito bem. E é isso. Aí aqui tem 2 perguntas interessantes, né? Qual dos formatos são corretamente suportados pelo VRP? A gente já sabe que é o LL e o LLT, né? Então, se cair uma pergunta dessa, a gente torce para cair, você já sabe. E se os valores dos campos M e O do router advisement são setados para 1, qual é a ação que o cliente toma? O cliente já sabe que ele vai configurar um stateful configuration, é isso? Beleza? Se não, ele recebe fica stateless. Exatamente, ele vai ser configurado. Se ele recebeu aqui 1, significa dizer que a configuração vai ser stateful. Ele pode esperar tudo. Interna, né? Isso, pode vir tudo, vai vir tudo do servidor. Beleza? Tranquilo. Show de bola.
Bom, aí terminamos DHCP e começaremos agora no PLS. Mas antes de começar, vamos resolver algumas questõezinhas aqui de PV6, já que a gente fez um resumão de PV6, antes de começar aí no PLS, vamos tentar só discutir algumas aqui, tá? Então, começando por essa aqui, ó. Eu procurei aqui no um dos nossos bancos lá, né? Que eu disponibilizei já para vocês também. Aí a primeira questão que veio foi essa aqui, ó. Deixa eu ver se foi essa mesmo. Deixa eu voltar uma aqui. Peraí, voltar uma. É essa aqui mesmo. Olha só. A saída do router é como abaixo, né? Qual o IPv6 address obtido nessa interface? Então, vamos lá. Tranquilo essa aqui, não é? O que é que vocês acham? Para olhar por aqui, aí nota que eu disse para você, tem escrito cliente aqui, aí tem display DHCPv6 client. Então, ele já sabe que isso aqui está configurado na giga 0, é um stateful, ele é um cliente stateful, né? E está no estado de bound, ou seja, ele já taxou com o servidor, certo? O DUI de server é esse aqui, ó, tá? Ele foi alcançado via esse FE80, que é o FE80 do cliente, tá? Aliás, do servidor, perdão. Aqui ele mostra o IANA, né? Aquele código lá da interface, tá certo? O IANA ID. E aqui vem as datas, né? Foi obtido a renovação, o rebind, e aqui, finalmente, o address que o cliente pegou. Então, o cliente pegou 3002.2. Aqui tem o lifetime, a data de expiração e o DNS server. Então, o que é que ele pergunta aqui? Ele pergunta qual é o IP que o cliente pegou, né? É isso? Obtido na interface. Então, o IP que ele pegou foi o 3002.2, que seria exatamente esse aqui. Tudo bem? Sim. Tranquilo, né? Show de bola. Isso aí não tem muito problema. Vamos ver se tem outra mais difícil aqui. Qual campo do IPv6 header age tipo TTL? Qual é? Sem olhar aqui. O flow, qual que é? Hope Limit, né? Hope Limit. Exatamente, esse cidadão bem aqui, Hope Limit. Show de bola. Vamos ver outra. Ver se a gente chega numa de DHCP aqui, ó. Qual das seguintes declarações sobre IPv6 address configuration, não falou nada se era stateful, né, se era stateless, é correto? Então, deve ser mais do que uma. O que é que vocês acham? O IPv6 address suporta múltiplas formas de configuração automática? Sim ou não? Eu sei que a C está errada. Tá, vamos analisar uma por uma. Certo ou errado? Acho que seria a B aí, professor. Ele tem N endereços, né? Multicast, unicast. Tá, mas a A tá certa ou tá errada? É isso que eu quero saber agora nesse momento. A A tá certa ou tá errada? Automático só tem uma, né? Quer dizer, automático tem duas. O stateless, que ele pode autoconfigurar, e tem um servidor externo, né? Oi, peraí, fala um de cada vez aí. Vai, Almir. Não, eu acredito que esteja correta, porque tem aí pelo menos duas formas, né? Tem via DHCP stateful e stateless, né? Então, devido a isso, eu acho que estaria correto. Perfeito. Essa aqui tem duas formas, a gente sabe que tem duas formas, então tá certo, né? A gente acabou de ver, né? Stateful e stateless. IPv6 suporta DHCP v6, o formato de configuração DHCP v6? Claro, né? Ele tem, não é? E a C, que foi o que o Silvio falou ainda de cara, disse que estava errado, né? IPv6 address pode apenas, então cuidado com isso, apenas ser configurado manualmente. Não, né? A gente acabou de ver que ele pode ser configurado de forma automática, tanto o stateless, sem a ajuda de DHCP, quanto o stateful, né? Com a ajuda de DHCP. Beleza? Então, as corretas A, B e D, que seria essa última aqui, né? IPv6 suporta stateless auto configuration? Claro que sim, acabamos de ver isso aí, né? Ontem e hoje, né? Estamos vendo essas questões aí. Tranquilo? Então, não confundir isso aqui, ó. Tem múltiplas formas de configuração automática, sim, tá? Na verdade, ele está falando do IPv6, tá? Ele nem falou de DHCP v6 por aqui, mas tem múltiplas formas de configuração automática, pelo menos duas tem, certo? Muito bem. Vamos ver se a gente pega outra aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui já é uma resposta que ele achou. Deixa eu ver qual é a pergunta. Tá aqui, ó.
O DHCP V6 Server inclui a configuração, o endereço de configuração, né? A configuração do endereço de gerenciamento, flag, é o tal do flag M, tá vendo aqui, ó? Do Root Advisement. Aí, se o valor é 1, pô, isso aqui a gente não erra mais nunca, né? Se o valor é 1, qual dos seguintes declarações é correta? O que é que vocês acham? Indica que o cliente habilita o DHCP Stateful Address Configuration, isso aqui está certo? Tá certo. Por favor, né? Com certeza. Indica que o cliente necessita obter outra configuração, outros parâmetros de configuração de rede através do stateless? Não. Errado, né? Então, na verdade, como é só uma, né? Então já matamos que é a letra A, né? Essa aqui não é de múltipla escolha. Então é a letra A, as outras todas estão... Mas vamos só olhar aqui por curiosidade. Indica que o cliente habilita stateless? Não, é stateful, né? Indica que o cliente necessita obter outras? Também não. Então, é só a letra A mesmo. Beleza? Vamos mais. Bom, isso aqui é boa porque a gente viu aqui o SPF também, né? Vimos o SPF V3. Qual dos seguintes é o SPF? Letra B, né? B. Tranquilo. Tomara que caia uma dessas. Tomara que caia umas 20 dessas aí. Rapaz, vai ser bom demais. Vamos lá, poder fechar o olho e marcar, né, Silvio? Vai pelo cheiro, né? Exatamente. Vamos lá. Qual dos seguintes declarações sobre PV6 unicast, ou melhor, ncast address é correto? Bom, mesmo que vocês já viram a resposta aqui, vamos analisar uma por uma, né? Porque não teve como esconder aqui, mas vamos lá. Vai poder marcar a letra B aí, logo de início. Implementa load sharing, beleza. De cara, essa aqui está certa. Prover redundância, marcaria C também. Né? Certo, também. De cara. Aí, ncast address e unicast address usam o mesmo espaço, sem a menor dúvida. Lembra que a gente falou isso aí ontem? Ncast é um unicast especial, né? Tá? Na verdade, não é um unicast especial, é um unicast usado em vários hosts para prover essa redundância. E essa letra A aqui, o pacote cujo endereço de destino é ncast, será transmitido para a interface de rede que ele conseguir, a melhor, que mais se encaixar com a rota. A primeira interface que ele conseguir alcançar. É verdade também, né? Beleza? Então, A, B, C, D, todas verdadeiras. Vê o que mais aqui que a gente consegue ver. Às vezes tem muita coisa repetida aqui. Deixa eu ver aqui essa questão 114. A interface do hold da saída, a interface de saída, né? As informações de saída na interface do router são essas aqui. O que é correto? Então, primeiro vamos ver o que é que ele está mostrando aqui. Ele está dando um display PV6 na interface. Então, ele está mostrando as informações da interface, né? Então, vamos ver aqui, ele diz aqui que o protocolo está apto e tal, o IPv6 está habilitado, o link local está aqui, o FE80 dele, ele tem um global unicast, né? 2001, né? 2.12, 2.1, a subrede é 2001/64. Não, vamos analisar aqui, né? Se juntou a esses grupos aqui, né, são grupos de multicast, né, que a gente já sabe, o MTU é 1500. Então, essas são as informações. A gente vem para as questões aqui, ó. Porque o legal, pessoal, eu faço sempre assim. Eu primeiro leio o que tem aqui. Quando mostro uma figura, eu leio o que tem e depois eu vou para as questões. Tem gente que gosta de fazer diferente, né? Lê a questão e vai para a figura. Mas aí, quando você faz isso, você pode perder um tempo, né? Porque você vai ter que consultar a figura toda a vida. Né? 4 vezes, pelo menos, para fazer a checagem da letra A, B, C e D. Então, eu leio, gasto um tempinho aqui e depois, muito possivelmente, eu nem vou mais na figura. Já vejo o que é e venho aqui analisando. Então, olha só. O endereço unicast global dessa interface é esse aqui? Bom, é certo, porque eu já li ali. Tá? O MTU é 1500 também, então tá certo. Eu já tinha lido, né? Vê o que eu vi, que eu gastei um tempinho lendo. O link local address dessa interface é esse aqui. Aí eu teria só que conferir se é, né? É mesmo? Então, tá certo. E o IPv6, o protocolo IPv6 a interface está no estado API. E tá, né? API. Então, todas 4 corretas. Muito bem. Olha só. Qual dos seguintes valores de IPv6 multicast address flag, lembra que a gente comentou como isso? Indica que o endereço multicast é um temporário, aquele rendezvous, lembra? É um endereço multicast temporário. Qual que é, pessoal?
Assim, se não lembrar, não tem problema, porque você está vendo aqui a resposta, né? Mas você lembra que a gente comentou isso aí ontem? Lembra ou não? Mais ou menos. Pois é isso que precisa, porque às vezes a gente comenta e se você não der uma lida logo na hora, ou pelo menos não anotar, lembra que eu estou falando para vocês? Anota isso. Então, toda vida que tem o endereço multicast, tá? O flag, esse flag aqui, que ele chama o campo flag do endereço IPv6, ele vai setado para 1, quando ele é um tal de temporário multicast, que é justamente... Lembra para que usa o endereço temporário? Que é para poder fazer o DED. Lembra? Isso. Né? O que for aquele mecanismo que detecta se existe um outro IP antes desse IP ser atachado na interface. Então, esse IP ele tem uma faixa para ser usada. Também começa com FF02 lá, e aí ele é usado temporariamente até que o endereço que foi solicitado para ser colocado na interface seja verificado que ele não está sendo usado em nenhuma outra interface dentro da rede. Tá? Então, resposta aqui, letra 1. Letra 1 já, letra B, né? E aí eu peço a você que anote isso, tá? O flag, né, do multicast lá, do IPv6 multicast é sempre 1. Se for 1, ele é um temporário multicast address. Beleza? Vamos avançar aqui mais, acho que tem mais uma aqui. 33. Qual declarações, que é múltiplas alternativas, quais declarações são corretas sobre IPv6 address? Mas isso aqui acho que a gente já fez essa, né? Tá repetida, não tá? Tá. Tá repetida, tá repetida. Então, vamos ver outra. Pronto. Olha só que beleza. E aí? Isso aqui é que eu estava falando para vocês ontem, nós estávamos discutindo ontem, lembra? Essa é uma questão que já caiu em mock, já caiu em prova, eu vejo muito esse tipo de questão aqui. E aí você tem que saber como é que faz aquele cálculo que a gente fez ontem. Tá? E aí, se você não lembra, você vai lá e verifica como é que fez. Até mostrei para vocês como é que faz. Tem um endereço específico, né? Então, ele fala aqui, ó, qual dos seguintes IPv6 address tem um multicast solicited node address, ou seja, um endereço multicast de nosso solicitado, de FF02, Lembra que ele coloca depois, o prefixo é sempre esse aqui. Aí ele coloca, depois do prefixo, ele coloca o identificador da interface, certo? Então, o único que tem 1201 é esse, ó. Então, é a letra B. Interessa o que tem aqui na frente. Sacou? Anota isso. Beleza? Sempre, ó, o endereço do nosso solicitado, o endereço multicast do nosso solicitado vai ser sempre isso aqui, FF02, 2.2. Está naquela tabelinha lá que está no material de vocês, que eu disse para vocês imprimirem e colocar na frente do computador ali, para você ficar olhando para ela todo dia. Para decorar, chegar até a hora da prova, tá decorado. E aí ele fala que para calcular esse nosso solicitado aqui, simplesmente ele pega o endereço, para calcular o multicast do nosso solicitado, ele pega a parte de ID de interface e acrescenta a este prefixo aqui, multicast. Tá certo? Então, letra B. Agora, eu confesso a você que se você não sabe isso, essa regrinha, é a mesma coisa de perguntar para você sobre aquele negócio do EUI64. Se não sabe como é que tem que fazer o negócio, o cara coloca um monte de coisa lá e aí você vai ficar perdidão. Assim como se perguntar para você, der um endereço MAC e perguntar para você, esse MAC é multicast ou é unicast? Se for broadcast, você sabe, né? Agora, se for unicast ou se for multicast, você vai ter que saber lá que o bit mais significativo da primeira parte do endereço, se for 0 é uma coisa, se for 1 é outra coisa. E aí você vai direto na resposta. Agora, se não souber também, pode pular, porque você não vai adivinhar. Beleza? Muito bem, muito bem. Pessoal, vocês estão muito quietinhos aí. Se tiver alguma dúvida, vai perguntando, tá? Aí aqui fala o seguinte, ó. Qual é o tamanho total? Bom, isso aqui eu vou pular, por favor, né?
128, eu vou nem... deixa eu ver esse aqui, sobre o SPF V3. Boa. Deixa eu ver se a gente consegue resolver essa. Vou botar aqui a tela toda, para a gente ver. Ó, a saída do roteador C é a seguinte, né? Qual é o endereço IPv6 source do roteador C e está transmitindo o SPF V3 LSU packet. Bom, todo mundo sabe que é um LSU, né? Lembram que é um LSU ou não? Link state update. Show de bola. E aí, qual é o pacote que agradece esse cara aqui? Qual é o que diz que... É o LSAC, né? O EC, né? LSAC. Porque às vezes a gente pensa que é o LSA, né? Não tem esse negócio de LSA aqui, tá? É só para lembrar. É LSAC, que o LSAC serve para agradecer tanto o LSU quanto todos os outros links, link state, pacotes de link states do SPF, tanto V3 quanto V2, tá bom? Muito bem. Aí, aqui, veja, router C, ele dá o display, o que é que a gente tem aqui, ó? Interface, API, né? Aqui tem o ID da interface, MTU, aqui o FE80, os IPs com os prefixos, então nota que esse cara aqui vai ter 3 IPs, né? 3 prefixos diferentes, tudo com final 1, 3/64 aqui, e aqui ele está dizendo que está na área 0, router ID é esse cara aqui, nota que aquela diferença que a gente falou, o SPF V3 tem que ser, o ID tem que ser definido manualmente. Não há outra opção para definição de router ID no OSPF V3. É uma das diferenças para o V4. Tá? Que o V4 pode pegar IP de interface e tal. Não precisa de autenticação, né? Não precisa de autenticação. E a terceira diferença, quem lembra? São 3 diferenças. Tem essa e tem a terceira. Tem essas duas e a terceira. A terceira diferença é que... Não tem anúncio de rota. Isso, exatamente. Tem anúncio de rota, mas como o IPv6... É interface. Ele é tratado, ele trata as conexões como link, né? Não trata conexões de segmento de rede, então todos os anúncios são feitos por interface e não por segmento de rede. Beleza, então show de bola. Então estão todo lembrado disso, né? Aí vem aqui pronto, tempo de delay e tal, aí vê que aqui o router designado não é ele, né? O 002, a interface, então ele mostra um monte de coisas aqui. Deixa eu ver se ele mostra o tempo de hello, que já passou. Aqui é o hello 10, que é o padrão. O tempo de def é 40, que é 4 vezes esse, tudo tranquilo. Beleza. Mostrou isso aqui. Agora vamos ver o que é que ele pede. Qual é o endereço IPv6 source, ou seja, o de origem do router C, que transmite o LSU. Então vamos lá. Qual que vocês acham que é? Olhando por aqui, já dá para ver? Qual que é? É o FE80, né, professor? 4SE8. Positivo. Justamente, o FE80 é aquele camarada que vai... o FE80, é o link local que vai fazer... Se não for... se tiver um FE80, é ele que vai fazer o update, é ele que vai fazer aquela troca de informações. Claro que aqui... certamente, se esse cara for SPF, essas interfaces aqui vão estar exportando, né? Mas exportar não significa dizer controlar. Quem vai emitir os LSUs, os updates, é sempre a FE80, o link local. Então, não tem. Show de bola. Valeu. Boa, Ulisses. O que mais? Tá. Múltipla escolha. Qual das seguintes descrições são corretas sobre PV6? E aí, PV6, address, tamanho do endereço é 128? Correto, né? Aí, se esse está correto, o de baixo está errado. Então, A está correto. O que mais? Quando o pacote PV6 expira... Não. Quando ele tem múltiplas extensões, né? Múltiplas extensões de cabeçalho, a extensão de cabeçalho deve aparecer de uma maneira ordenada? Sim ou não? A gente viu isso ontem. Sim, verdade. Tem aquela ordem lá. Isso. E aí, isso aqui, se essa AC for verdadeira, a D é falsa, né? Então, a gente ficou ali com A e C, né? Deve ser isso mesmo.
Aí sim. Beleza, pessoas? Beleza. Bom, deixa eu ver agora se tem umas coisinhas melhor aqui. Vamos botar DHCP V6 aqui. DHCP V6. Vamos ver. Só para ver se a gente tem algumas coisas legais aqui, mais legais. Essa aqui a gente... Bom, vamos lá. Essa aqui. Não, essa aqui já foi, né? Já foi. Vê outra. Aqui é boa. Qual pacote é transmitido no DHCP V6, ou pelo, né? DHCP V6 Client, em resposta a um pacote de advice transmitido pelo servidor? Aí é só lembrar daquela figurinha que tem lá. Né? Tem lá né? Discutiu ontem isso aí, né? Então é o request, ou seja, na verdade, quando o DHCP. Isso aí vale para todos. Eu confundi agora, é o request, né? É o request. Eu confundi, eu pensei que era o advice. Não. Aqui, ó, nota que aqui ele já está dizendo resposta ao advice. A resposta, no caso, a resposta. Exatamente, tá? Beleza? Tranquilo? Então, ele está dizendo qual pacote é transmitido pelo DHCP Client. Então, o client não manda advice para ninguém, né? Quem manda é o servidor. Então, após o servidor anunciar que ele é servidor, aí o cliente vai pedir, né? Ó, me dá um IP aí. Então, isso serve para qualquer um dos DHCP, não é nem especialidade do V6, não. Qual é o endereço de destino do pacote DHCP V6? Request. E agora? Vimos isso, não foi? Na nossa discussão lá de ontem? Discussão não, né? A gente ficou de ver qual que era, né? Se era broadcast, se era multicast. A gente viu que é tudo multicast, exceto o AC, né? Já vimos isso. E as alternativas são todas multicast. Cadê? Você está com a tabelinha na mão aí? Para você responder? Qual é o endereço de destino de um DHCP V6 request? Request é do cliente, então o cliente vai mandar para o servidor. É multicast, a gente já sabe. Agora, qual é que indica... Eu acho que é a C aí, né? Não? Pois é, nota que tem uma diferençazinha bem... 2.2.1 é os hosts, 2.2.2 é o nó. Letra B, Silvio. É isso? Mas nota que não é a C, porque a C termina aqui, ó. Entendeu? Então, o 2, porque na verdade, o 2... Seria para o roteador, né, professor, então, né? Os servidores, os roteadores, né? Então, esse aqui, inclusive, está lá naquela tabelinha que está no material de vocês, inclusive, deixa eu até mostrar aqui, ó. Só para você ver aqui. Cadê? Aqui, ó. Ele mostra, inclusive, aqui, ó o endereço, tá vendo? FF02, 2.2.1, 2.2. Anota isso, para não esquecer, tá? É o tipo da questão, cara, porque essa prova é cheia de questãozinha dessa. Tem as questões complicadas, mas tem essas questões que não são complicadas, são questões de bate-pronto. Só que se não lembra, aí caga tudo, entendeu? Aí você se tora, perde aí, isso aqui é uma questão de 15 pontos, né, que é de múltipla escolha, perde 15 pontos aí, que já vai fazer uma diferença lá, quando você tirar 585, aí esse 15 pontos vai fazer diferença, né? Beleza? Vai. Então, vamos lá. Que mais? Tá, isso aqui a gente já foi, né? Deixa eu ver se eu encontro uma que não tenha ido. O DHCP V6 Server inclui... já vimos o bit, o 0 e 1 lá, né? Esse vai a gente encontrar outro. Deixa eu ver aqui. O que é que ele falou de DHCP V6 aqui em cima? É a mesma coisa. Olha só, tá vendo isso aqui, ó? Eu falei dela ainda agora, olha aqui, ó. Se você não souber aquele negócio do unicast e tal, do broadcast, você perde esse negócio aqui brincando, né? Perdeu porque esqueceu de decorar a paradinha lá do bit mais significativo e tudo mais. Embora esse não seja assunto de hoje, mas só para lembrar vocês. Olha só, quais declarações, isso aqui é múltipla escolha, são corretas sobre IPv6 Address Configuration? Repetida, professor. Repetida também. Repetida. Me avisa aí se tiver, porque eu estou com a cabeça meio ruim. Isso aqui também, né? Repetida, eu acho. Sim. Aqui, ó. Isso aqui não é repetida, mas... isso aqui é verdadeiro ou falso. Eu acho que é legal a gente pensar sobre ela,
deixar na cabeça, né? O SPF V3, as adjacências do SPF V3 podem ser estabelecidas apenas, veja, apenas após o IPv6 Atlas prefixo de dois fins, né, de 2 pontos finais, forem os mesmos, né? Ou seja, se o prefixo de 2 pontos são o mesmo. Claro que não, né, pessoal? Vocês entendem que isso aqui é falso, né? Ou precisa explicar o motivo? Explica aí, professor. Explica aí no... Tá. Explica, professor, isso aí. Tá, olha só. Vamos partir a explicação a partir da dúvida de vocês. Por que vocês marcariam verdadeiro? Por exemplo. Em tese, porque seria segmento. Só que IPv6 não tem segmento de rede, né? Perfeitamente. Agora, exatamente é esse o raciocínio. Lembra que IPv6 não tem segmento, ele tem conexão. Conexão não, como é que é o nome? Link, né? Ele é baseado em link, né? O IPv6. E como o SPF V3 está em cima do IPv6, tá? A vizinhança, o que ele está afirmando aqui é que a adjacência, na verdade, né? Ou seja, a adjacência de um roteador SPF pode ser estabelecida apenas após os prefixos de endereço IPv6 de dois computadores, né, de 2 roteadores, depois que os prefixos forem o mesmo. Não, porque se o prefixo for o mesmo, significa dizer só que eles estão na mesma rede, né, no mesmo bloco IPv6. Mas não precisa. O que é preciso para ter uma relação de adjacência no SPF V3? Só que tenha FE 80. Beleza? Basta que tenha o link local, porque os protocolos de hello e tudo mais são transmitidos via FE 80. Tá? Por isso que é falso aqui. Mas a situação principal é essa. Quando diz apenas com os prefixos iguais. Bom, quando ele está dizendo prefixo igual, ele está dizendo na mesma rede. E não é verdade. O SPF não trabalha somente com vizinhanças que estão na mesma rede, tá? Não é verdade isso. Beleza? Ulisses... Beleza, professor. Beleza. Tranquilo? Show. Deixa eu ver aqui. Aí essa aqui, ó. Qual dos pacotes transmite client request server para marcar um IPv6 address de uma rede configuração? Tá. Então, e aí? Fácil essa também, né? Então, qual pacote é transmitido por um cliente perguntando ao DHCP Server, pedindo, né, ao DHCP Server para marcar ou para assinalar, né, um endereço e uma configuração de rede, um parâmetro de configuração de rede. É o solicit. Esse é o primeiro de tudo, né? Certo? Beleza? Sim. Beleza. Show de bola. Bom, vamos lá. Então, já matei isso aqui. Já fizemos muita questão, senão eu perco meu time aqui. A gente fica fazendo questão aqui. Vamos voltar aqui para o nosso... Fechamos o nosso IPv6, a nossa revisão que começamos ontem, né? E vamos aqui começar falando um pouquinho aí, usar esses últimos 30 minutos para falar um pouquinho de MPLS. Muito bem. MPLS, embora seja um assunto que cai pouco, mas cai, né? E aí, quando cai, é bom que a gente já mate ele com alguma tranquilidade também. Então, vamos ver se a gente consegue... Eu separei aqui os principais pontos do MPLS para a gente poder passar para vocês. É claro que se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês abram aí o áudio e perguntem para mim dentro do contexto do MPLS, né? Para a gente poder ver se consegue resolver aqui. Mas olha só, para que serve o MPLS ou uma rede MPLS? Só para você entender, e eu falei quando eu estava falando de IPv6, do cabeçalho IPv6, que tinha lá um flow label, né? Tinha um campo lá de rótulo de fluxo, que isso aí já era um caminho. Quer dizer, o IPv6, quer dizer, o MPLS já faz isso muito antes do IPv6 fazer, do IPv6 propor. Então, quando o IPv6 foi proposto, já foi proposto baseado, né, na função ou na funcionalidade principal do MPLS. Então, imagina o seguinte, para você entender de cima o conceito de MPLS, primeiro eu preciso saber o seguinte, quem está aqui já mexeu com MPLS alguma vez?
Ou sabe pelo menos o conceito? O conceito, assim, do meu ponto de vista, né, professor? Eu acho que é nada mais, assim, pegar o fluxo de dados de um certo, sei lá, um certo nó que ele está, e transmitir para uma outra ponta baseada em rótulos, né, com o menor caminho. A intenção aí é otimizar a tabela de roteamento, né? Acho que Basicamente isso. Exato. Evitando consulta, né? Ficar consulta direto lá. Vai usar o label. Perfeito. Eu vou usar essa coisinha, essa transparência aqui para tentar explicar isso que você disse aí, né? Então, o MPLS nada mais é do que isso. É uma forma de você rotular determinados datagramas para facilitar a entrega dele. Então, o MPLS, via de regra, ele tem 2 grandes planos, né? A gente chama de plano de controle e plano de dados. E aí, o plano de controle é exatamente o que organiza esses rótulos. E o plano de dados é aquele camarada que vai encaminhar isso aí dentro da rede MPLS. Então, você imagina o seguinte, não faz muito sentido você falar de rede MPLS dentro do teu domínio, né? Normalmente, o MPLS é uma tecnologia usada em redes entre AS, né? Então, entre sistemas autônomos. Para quê? Justamente para poder fornecer a quem está... Então, o MPLS não afeta, não é uma coisa diretamente ligada ao usuário. O usuário não vai configurar, o usuário que eu digo é o usuário lá da empresa, o usuário da escola, ele não vai configurar isso. Ele vai contratar um serviço com o core de uma determinada operadora, né, de telecomunicações, e essa operadora vai fornecer para ele um serviço. E aí, quando a informação desse cliente chegar na entrada do core dessa rede, isso tem que ser tratado de forma que dentro do core dessa rede, essa informação seja tratada como a daquele cliente ali, dentro da nuvem que está todo mundo trafegando. Então, basicamente, o MPLS permite você fazer diferenciação de tráfego, certo? Através de rótulos nos datagramas. E, além disso, e fazendo isso, facilita o encaminhamento de informações através de uma rede, né? Professor, esse tipo de serviço também pode ser incluído serviços integrados, serviços diferenciados também? Claro. Tudo vai depender disso aqui, ó. Tudo vai depender. E aí vai poder aplicar QoS, né? Tudo baseado no que vem, né? Inclusive, você vai ver no material aqui que ele fala lá na frente que as aplicações mais comuns de MPLS é 1, engenharia de tráfego. 2, VPN, né? VPN, ou seja, você criar redes privadas ali dentro daquela nuvem de forma segura e com qualidade de serviço. Então, a engenharia de tráfego é muito interessante, cara, porque imagina que você tem lá um número N de roteadores no teu core. Se um determinado segmento aqui, né, se um determinado um rótulo desse entrou aqui, você pode, em qualquer momento desses roteadores, você pode dizer, pô, caiu um link aqui. Então, você só redireciona esse rótulo, você reconstrói esse rótulo em um desses roteadores para desviar pelo outro lado. Você não precisa mais mexer em tabela de roteamento, como você bem disse, né? Porque você imagina, um dos problemas que o MPLS resolve é isso aqui, ó. Imagina... Eu acredito que pode criar até gatilho aí também para automatizar, né, esse desvio. Mas aí é que tá. E aí a gente já entra... Você pode criar um gatilho, por isso que o pessoal colocou muito espertamente, né, muito sabidamente, o pessoal da Huawei colocou MPLS antes de SR, certo? Porque o MPLS, você pode criar gatilhos, mas os gatilhos, você tem que criá-los nos roteadores, né? Então, tem que acessar o roteador ou o dispositivo que fala MPLS para poder, que é roteador ou switch de camada 3, para poder acionar esses gatilhos, para poder programar esses gatilhos. E aí a gerência disso é complexa. Aí o que é que os caras fizeram? Criaram o SR, que é uma instância superior, abstrata, que faz o controle disso tudo a nível de software. Ou seja, pega o tal do SDN, né, que é as redes definidas por software, o conceito de SDN, e aplica em cima do MPLS. Nada mais, o SR nada mais é do que isso. Mas a gente vai ver isso acho que na segunda-feira a gente fala sobre SR. Bom, então entenderam, né? A tabela de roteamento de um roteador, ela pode ser enorme. E se ela for enorme, quanto maior ela for,
maior vai ser o consumo de CPU desses caras de memória, que já não é grande, né? Então, o MPLS veio para poder fazer o roteamento, né? Fazer o encaminhamento dessas requisições sem ter que consultar essa tabela a cada salto. Ou seja, você organiza... Professor... Oi. Porque é o seguinte, eu já fiz alguns treinamentos no IPS, essas coisas, essas lives da vida aí sobre MPLS, e uma pergunta que o pessoal se confunde muito, dizendo que MPLS é protocolo de roteamento. Não é não, tá? Protocolo não é um protocolo ele é um protocolo escravo de um protocolo L3. Então, ele não é um protocolo de roteamento. Ele é camada 2,5 ali, né? Então, se você perguntar em uma prova aí se MPLS é protocolo de roteamento, é falso, tá? Não ele é escravo do protocolo de roteamento. Perfeito, exatamente. Valeu, Silvio. É isso aí mesmo. Essa é a ideia. Tanto isso aí os caras matam a gente por causa dessas questõezinhas bestas aí. Sim. Tanto é quando você... Acho que aqui embaixo vai... Ele é muito conhecido também como um acelerador de transporte de pacote, né? Ele dá uma acelerada nesse envio aí, né? Na verdade... Quando ele utiliza o label. Eu não sei se acelera, né? Mas que ele consegue otimizar o encaminhamento, certeza. Certo? Otimizar o roteamento em cada roteador, né? Por conta de não precisar consultar as tabelas, tá certo? Mas em algum momento aqui, em alguma figura, ele mostra isso aqui, não sei se é aqui, bom, mas eu chego lá. Bom, então o funcionamento do MPLS é basicamente assim, ó. Você precisa ter um nó de entrada, né? E aí esse nó de entrada ele tem um nomezinho, a gente já vai falar dele lá embaixo. Chama LER, né? Enfim, depois a gente fala disso. Mas você vai ter que ter um nó de entrada, então você imagina que aqui é a rede do cliente, né? Então, 10.100/24, aqui é 10.200, então, cliente em Palmas, cliente em Brasília, e aí contratou o serviço da operadora para passar VoIP ou para passar alguma coisa aqui no meio dessa rede lá da Oi, por exemplo, né? Então, muito provavelmente, essa informação, quando chegar aqui, é claro que você sabe que na rede da operadora, passa o seu tráfego e o tráfego de muitos outros clientes, né? Então, quando chegar aqui, o seu tráfego precisa ser identificado. Então, ele já é rotulado aqui na entrada. Quando ele for rotulado na entrada, ele vai ser colocado... Você chama de roteador de borda, professor, que o senhor falou agora, Label Edge Router. Isso, aqui embaixo, o nome dele está aqui embaixo, já a gente vai ver eles lá. Tem os de borda, tem os LSR, né? Enfim, a gente vai ver já. Tem um LSP. Isso. Então, quando entrou aqui nesse primeiro roteador, então o frame vai ser imediatamente... vai ser colocado, o datagrama vai ser colocado um label nele. Aí, quando o Silvio falou que não é um protocolo de rede, você pode perceber que ele está encapsulando aqui, né? Então, ele não é transporte, mas também não é rede, porque ele não vai mexer com endereçamento, tá? Então, ele vai colocar aqui um cabeçalho MPLS, tá? E vai encaminhar. Tá certo? Então, vai encaminhar para quem? Para o roteador B. Aí, o roteador B, em vez de consultar a tabela de roteamento dele toda e tal, você nota que tem aqui a rede, né? Tudo aqui, ó, né? 10.1, não sei o quê. Só que quando ele chegar no roteador B, ele não vai mais perguntar como é que faz para chegar, consultar a tabela de roteamento, nem nada. Ele simplesmente vai consultar o rótulo e saber para onde que ele vai encaminhar. E assim vai, ele só vai agora ter o trabalho de consultar este rótulo, que tem algumas informações importantes, para saber para onde ou para que caminho ou qual caminho ele vai tomar a partir desse ponto da rede. Tá? E aí ele vai construindo esse caminho aqui. Agora vamos ver como é que ele tenta fazer isso aqui. Bom, aqui ele fala das aplicações, como eu falei para vocês aqui, né? Ele já começa a falar aqui dos CEs, tá? Aí essas nomenclaturas talvez seja importante vocês anotarem, tá? Não sei se vocês estão acostumados com isso. Edge, né? Como fosse a CPE do cliente, né? Assim. Exatamente. Aqui é como se fosse o roteador de borda do cliente, né? Da rede do cliente, né? Que é o Customer Edge e Provider Edge. Exatamente. É cliente, B é provedor. Perfeitamente. Todos dois edge, né? Estão na borda, um na borda de uma rede, outro na borda de outra rede. Então, quando você contrata um serviço ou que a operadora te entrega um serviço MPLS, o que você tem que fazer é configurar aqui, tá? E aí, muitas vezes, você às vezes faz o rótulo aqui ou deixa para fazer tudo aqui. Isso aí depende muito
mas normalmente é uma boa prática você fazer sempre aqui no último roteador antes do PE, né? Que no caso é o CE, o Customer Edge. Bom, e aí depois que passa pelo PE, tudo que for aqui no meio é só provider, ou seja, é só roteador de núcleo, e aí isso aqui é o domínio MPLS. Então, uma pergunta importante, que eu já vi cair em pró, que é pergunta besta, mas que pega a pessoa. O CE está dentro do domínio MPLS? Falso. Não está. Está aí a figura para mostrar. O CE, por que não está dentro do domínio? Porque ele pode não ter função de rótulo nenhuma aqui. Pode ser que tenha, mas pode ser que não tenha. Então, não faz parte do domínio nem da arquitetura. Quer dizer, faz parte da arquitetura, mas não faz parte do domínio. Tudo bem? Ok. Beleza. E aí, o exemplo aqui de VPN é o mais comum, né? Então, vai trafegar aqui dentro de uma rede MPLS, você pode trafegar várias VPNs, usando IPsec, usando aquelas coisas todas que a gente tá acostumado. Agora, lembrando, uma coisa importante, no plano de dados, ou seja, na parte de encaminhamento, uma rede, ela pode, você pode conviver com duas tecnologias dentro da mesma rede. Você pode ter MPLS e você pode ter IPv6, tá certo? Você pode conviver, ou seja, o MPLS, como o IPv6 está na camada 3, o MPLS também pode ser usado com IPv6, embora não precise. Você pode usar um ou outro, tá? Agora, claro que se você tem já uma rede MPLS, para você fazer essa migração, só para você saber, você pode deixar os dois convivendo, tá? Até que você desabilite o MPLS. Mas o MPLS e o IPv6, para esse tipo de função, ou seja, para a função de rótulo de fluxo, o IPv6 já é nativo, né? Ou seja, você não precisa de mais nada em cima dele, enquanto que o IPv4 precisa do MPLS para fazer esse negócio, que ele não faz sozinho, tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui que foi mais que eu separei. Tá, aqui, acho que é aqui que ele começa a falar dos nomezinhos, eu acho. Deixa eu ver aqui. Aqui ele fala do CE e tal, e ele fala de um negócio aqui que é importante você saber, que é o LSP. Ó. Às vezes cai alguma coisa nesse sentido. O LSP é o chamado, o rótulo do caminho, né? O rótulo de escolha do caminho. Então, é como se você... É o rótulo que você coloca no pacote para dizer qual é o caminho que ele vai seguir, de fora a fora. Tá? Ou se passando... Então, quando você rotula um pacote no início da rede, a ideia é que você já saiba por onde ele vai passar até o final, embora isso não seja uma exigência. Você pode saber, você pode colocar no rótulo só até o próximo salto, sem problema nenhum. Mas o LSP permite, não é obrigatório, mas permite você definir todo o caminho daquele pacote, desde a origem até o seu destino, já na origem, para que você não precise mais rotulá-lo novamente no meio do caminho. Tá bom? Aqui, como eu disse, são duas aplicações diretas de MPLS. A VPN e a engenharia de tráfego. Então, essa figura dá para exemplificar mais ou menos aqui no core da rede, né? Você pode ter tráfegos diferentes. Então, de repente, o cliente contratou uma banda de tantos megas, por exemplo, né? Então, você vai rotular os pacotes dele por um link ou por links de roteadores que suportem esse tipo de banda. Mas aí esse tráfego aqui o cara contratou comigo é o tráfego de voz, beleza, mas o de dados ele contratou menor, então tá aqui. Então eu já consigo redirecionar tudo que for pacote de dados e pacote de voz por fluxos diferentes ou por caminhos diferentes, somente rotulando ele ali no tal do CE, né? Na verdade, ou no CE ou no PE. Você já rotula lá no início e ele já vai seguindo aí o caminho dele sem precisar consultar tabelas de roteamento. Professor, dá uma dúvida. Para que esse serviço aí funcione de forma eficaz, o ideal seria que vamos dizer assim, esse QoS seja aplicado aí desde o início até o fim, né? Na verdade, a ideia é que a ideia do MPLS é fim a fim, sabe? Fim a fim. Até lá desde o CE também. Tipo, se o cliente lá quiser também lá, sei lá, aplicar um QoS lá, que ele
de prioridade lá para determinado tipo de pacote que ele quer lá separar. Tem que partir de lá até o fim também, né? Uma ponta a outra. O melhor é que saia desde o CE, mas se não sair do CE, pode sair do PE respectivo, né? O PE que atende aquele usuário, e a classificação pode ser, a rotulação, né? O rótulo dos pacotes pode ser colocado também no PE, não precisa ser necessariamente no CE, é bom que seja, tá? Agora, concordo contigo que o fluxo de QoS é melhor que você trate ele de fim a fim. No entanto, para deixar claro, não precisa, tá? Em determinado momento, você pode sempre trocar esse caminho, porque pode ser que, para entregar, isso é comum, você está entregando lá aquela qualidade de serviço para o usuário e um link aqui gargala. Então, o usuário vai reclamar contigo por rumo do vento. Então, o que é que tu tem que fazer? Tu tem que, em determinado momento, vai ter que identificar isso, onde está acontecendo esse gargalo, e rerotular os caras, e às vezes o rótulo não precisa... A rerotulação não deve ser feita no roteador anterior, tem que ser feito onde o link está, onde o link ruim está, para poder dizer, agora você manda pelo... caminho, né? Ele está correndo, você vai dizer para ele, né? Exatamente. Tá? Às vezes a configuração não está nem no núcleo do MPLS ali, onde é nas extremidades, porque o cara não aplicou um QoS nas pontas, entendeu? Chega lá, o pacote ele vai chegar desordenado, ele não tem QoS, não sabe o que ele recebe, o que é prioridade. Isso, perfeito. A grande maioria dos casos, assim, acontece isso, né? Perfeito. É isso mesmo. Bom, e aí você vê que quando a gente fala de overview de MPLS, é isso, né? Então, o funcionamento geral é esse. Aí você pergunta para mim, o que é que tem de especial aqui que o camarada pode, nessa primeira parte, que pode perguntar em prova? Bom, essa coisa, o que é CE, o que é PE, o que é um P, né? Ou seja, são nomenclaturas que são usadas na arquitetura MPLS, certo? Saber o que é um rótulo, né? Se o rótulo ele é medido fim a fim, o que é um LSP, tá? Então, essas coisas é o que fica dessa primeira parte aí do MPLS, essa parte de overview, tá? Aí, a gente entra agora nos princípios básicos de MPLS. Aí, vamos ver aqui. Olha só, é aqui que entra outras nomenclaturazinhas que são importantes a gente saber, tá? São o LER, o LSR e o LSP. O LSP eu já comentei com vocês, o LER e o LSR, o Ronaldo já falou para nós aí. Então, o LER é o Label Edge Router, ou seja, é o cara que vai rotular na borda, certo? É os caras que estão aqui na ponta. Então, você vê aqui, ó, LER e LER, tá? Aí você fala, em que ponta? Bom, quando a gente fala de LER, a gente está falando do camarada que está na borda do domínio MPLS. Aí que entra a questão. Um LER pode ser um PE e também pode ser um CE? Se caísse uma questão dessa. Um roteador que rotula na borda, ele pode ser se estivesse afirmando assim, pode apenas ser um PE. Verdade ou falso? Eu marcaria como verdadeiro. Quem foi que disse isso? Ronaldo. Ronaldo? Porque aí, Ronaldo, vamos lá. Você lembra que a gente falou aqui em cima? Isso não está no documento. Por isso que às vezes os caras perguntam, mas eles perguntam para saber se você entendeu o negócio. Cadê o tal do... Deixa eu ver, cadê a figurinha? Tá aqui. Esse aqui é o roteador do cliente, tá vendo? Está ligado na rede do cliente. Vamos supor que esse aqui seja o... Cadê o nome do cara? Esse aqui é um CE, tá aqui, ó, certo? A gente não falou que o rótulo pode ser feito aqui? Também? Ou aqui, ou aqui? Certo. A gente falou, a gente chegou a essa conclusão. Pode ser feito aqui ou pode ser feito aqui. O CE faz parte da arquitetura MPLS. Pode ser feito aqui ou aqui. Então, mas ele pode iniciar no PE, né? Como você tem falado, né? A pergunta que eu fiz foi se um LSE, ou seja, um roteador que vai rotular na borda, se ele só pode apenas ser um PE. Verdadeiro ou falso? Seria falso, porque ele pode ser um CE também. Porque o que fica na mente é que o PE está na borda do domínio do MPLS, né? Aí fica registrado na mente que ele que faz esse tipo de roteamento.
Mas você entendeu aqui que agora, o PE... professor, essa questão do CE, de ele ser também lá, iniciar nele lá, é justamente aquela questão de a gente poder aproveitar o recurso que o MPLS vai oferecer, né? Tipo, por exemplo, a gente poder aplicar um QoS lá também no início, né? Então... Perfeito. É por isso que ele colocou essa imagem lá, que é e colocou um nomezinho lá dentro, e no texto ele fala que pode fazer isso, né? Que o CE pode fazer e tal. Ou seja, ele diz que pode, não deve, né? Não tem que fazer, mas pode. Então, se pode, o CE pode agir como um LER, certo? Assim como pode não agir também, tá bom? Mas, de todo jeito, o conceito é um Label Edge Router, ele está, esse conceito está vinculado ao cara a entrada da rede MPLS, a entrada no domínio MPLS, onde o primeiro rótulo vai acontecer, tá? O LSR é o Label Switch Router, que é o caminho todo, né, que vai ser seguido, e aí esse caminho, ele normalmente deve ser colocado aqui, ou seja, deve ser colocado, quem deve definir o LSR é o LER, ou no LER você define o LSR, tá? E o LSP faz o quê? Que é o Label Switch Path. Uma dúvida, professor, esse Label Switch Router, ele usa algum outro protocolo para ele identificar lá a outra ponta, o outro caminho? MPLS só. Tipo, assim, acho que não seria o LDP, tem um LDP, né? Não sei sim, não, tu tá falando do protocolo. Sim, usa um protocolo que é do próprio MPLS, né? Que é o LDP, é o Link Distribution Protocol, né? Ele vai usar, mas ele vai usar para montar as tabelas, né? Na verdade, cada roteador, cada LSP, cada LER vai ter a sua tabela de labels, que é o que vai ser consultado no lugar da tabela de roteamento. Aí quem faz essa troca de informações aí via broadcast, né, é o LSP, para trocar e deixar atualizadas essas tabelas de label. Tá? E aí cada tabela, aí tem umas tabelas de label lá, tabelas de encaminhamento, que a gente vai chegar daqui a pouco, que traduzem isso, né? Que aí é importante saber quais são essas tabelas para você poder responder algumas perguntas que eventualmente possam cair na prova lá. Mas a gente chega já lá nas tabelas, beleza? Muito bem. Então, LER. Então, a gente está falando aqui do modelo de rede do MPLS, né? Então, a gente tem o LER, que é o cara que faz nas duas pontas, né? Um coloca rótulo, outro tira rótulo. E no meio você tem os LSPs, né? Que são os roteadores de núcleo, que vão encaminhar esses rótulos, esses datagramas, esses pacotes, na verdade, rotulados lá nos LERs, beleza? E o LSP, que é o caminho que vai ser tratado ali por esse por esses LSPs aí. Tranquilo? Entenderam aí o negócio? Por enquanto, sim, né? Tá. Acho que aqui embaixo a gente tem outras figuras melhores para mostrar. Bom, então, isso aqui também é importante a gente entender. Desde cedo eu estou falando sobre o plano de controle, né? E o plano de encaminhamento, que é o mais chamado plano de dados aqui. Eu chamo isso aqui de plano de dados, mas é melhor vocês entenderem com a nomenclatura da Huawei mesmo, tá? Eu comumente chamo isso aqui de plano de dados. Acho que chamei isso, falei disso no início, né? Chamei de plano de controle e plano de dados, mas é plano de encaminhamento aqui na Huawei, chama dessa forma. Então, veja, no MPLS, a gente tem esses dois níveis de controle, né? Então, aquele até chama de plano de dados também, ó. Plano de dados, vem aqui, tá vendo? Enfim, então, tem o plano de controle e o plano de dados. Esse plano de controle inclui o quê? Inclui o protocolo de roteamento usado, e aí, veja, pode ter o SPF aí no meio, pode ter BGP aí no meio, pode, sem problema nenhum, tá? É o protocolo de roteamento, tá? Esse plano de encaminhamento, no caso, é como se fosse, por exemplo, ele cria uma dependência do plano de controle. Ele vai tomar uma decisão baseada no que ele tem lá, armazenado no label, qual protocolo está utilizando. Isso. Aí vai entrar tudo aquele tem que ter um protocolo, né? de roteamento aí no meio, senão ele não vai, não. Tem que ser um USPF rodando, ISS, e tem um protocolo de camada 3, aí senão não funciona. Exatamente. Pode. Aqui, na verdade, se não tiver um protocolo de roteamento, né, como ele não é um protocolo de roteamento, veja que até essa divisão de plano de controle e plano de dados, e colocando toda a parte de roteamento no plano de controle, é justamente para deixar claro que a função do MPLS não é rotear,
Entregar. Marcar. Né? Marcar. Exatamente, marcar, ou seja, rotular e encaminhar baseado nesses rótulos. Mas, no final das contas, a entrega continua sendo via, ou seja, a entrega não, mas o roteamento, né, o encaminhamento lá físico nas interfaces, continua sendo via protocolo de roteamento, tá? Então, você nota o seguinte, essa figura mostra para você que o protocolo de roteamento, obviamente, vai gerar a tabela de roteamento, e em cima da tabela de roteamento é que o LDP, que é aquele protocolo que nós falamos ainda agora, vai atuar para poder montar a tabela de distribuição de labels, tá certo? Então, nota que no plano de controle você tem esses caras aqui agindo, né? Então, se não tiver a tabela de roteamento gerada pelos protocolos, não vai haver, o LDP não vai conseguir trabalhar, e se o LDP não trabalha, não tem MPLS, tá? E nota que daqui, ó, essa setinha verde já indica que daqui do LDP, ele já vai para a tabela, ou seja, já cria, né, baseado nessa sequência aqui, ele já vai criar a tabela de encaminhamento, a tabela de encaminhamento de label, né, ou Label Forward Table, que é o substituto da tabela de roteamento, no caso do MPLS, ou seja, é o nível superior da camada da camada de rede, nível acima da tabela de roteamento, tem a tabela de encaminhamento de label, para poder, enfim, o MPLS poder trabalhar, fazer as funções para as quais ele foi construído, beleza? E no plano de dados, né, que a gente chama de plano de dados, aí você tem aqui o encaminhamento, né? Você tem a tabela de encaminhamento IP e a tabela de encaminhamento de label. Claro, as duas conversando entre si, lembrando sempre, frisando o que o Silvio falou ainda agora, MPLS não é protocolo de roteamento, portanto, ele precisa de um protocolo de roteamento agindo junto com ele, senão não funciona e as coisas não vão rolar, tá? Deixa eu perguntar um negócio para vocês aqui, rapidinho. Vou fazer uma pergunta como se fosse... E tem que rodar um BGP aí também, porque não faz sentido você rodar um MPLS numa rede só, porque o MPLS vai trafegar dados de uma rede para outra. Você tem um protocolo interno e um BGP para você falar entre Autonomous System e entregar lá na outra ponta. Tem o IGP e o EGP, na verdade. Exatamente, senão não vai rolar não, porque não faz sentido ter um MPLS na mesma rede. É exatamente essa pergunta que eu ia fazer, sabia, Silvio? Exatamente essa pergunta. Não faz sentido. Mas não faz sentido, não. Mas pode? Pode, mas para então, então, se vier verdadeiro ou falso, você vai marcar falso? Falso eu não vou marcar, não, mas eu sei que o funcionamento do MPLS, baseado nas boas práticas, tenho que ter um BGP rodando para falar entre dois Autonomous System, que assim, que eu vou entregar um circuito lá em Manaus. Como é que eu vou entregar esse circuito lá se eu não tenho um Autonomous System lá para eu entregar o meio entre Brasília e Manaus? Eu tenho que ter um AS ou dois AS para eu trafegar ali no meio. Certo. Não, você está corretíssimo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Assim como você colocar regras de ACL, várias regras de ACL ou várias interfaces na mesma regra de ACL, não faz sentido, mas pode, né? Aqui é a mesma coisa, não faz sentido, isso não existe no mundo real, mas se eventualmente alguém perguntar para você se MPLS pode rodar na mesma rede... Pode. Ponto, né? Então, é só para ficar atento nisso, porque às vezes pode vir não, a gente sabe que vem, né? Esse tipo de perguntas aí nessa prova de certificação. Então, nota que quando ele coloca aqui protocolo de roteamento, ele não disse qual é. Então, pode ser IPv4 aí. Quer dizer, IPv4 não, né? Porque não é protocolo, mas pode ser outro protocolo de roteamento que não seja dinâmico, por exemplo. Pode ser. Gerando a tabela de roteamento, vai gerar, o LDP trabalha, gera a tabela de link de forward e acabou, está funcionando. Só que, óbvio, não, né, isso aí não, como você disse, né, não é compatível com o que acontece no mundo real. Beleza? Muito bem, mas show de bola. Isso aí eu acho que é importante, essas questões, porque aí você acaba colocando na cabeça aí algumas coisas para se cair algumas questões dessas, né? Então, aqui ele vai falando do NPLS inclui dois planos, né? O plano de controle e plano de dados, é esse mesmo nome que chama, e aí ele vai descrevendo aqui o que é que o plano
um plano faz, o que é que o outro plano faz, que é exatamente o que nós comentamos aqui em cima dessa figurinha aí, tá? Muito bem. E terminamos ali a parte de plano de controle, a gente vai ali, como faltam só 2 minutos, eu vou só entrar aqui para nesse MPLS Label Format, que eu acho interessante a gente saber disso aqui, ó. Já para deixar aí, como não vai dar tempo de eu terminar agora, o MPLS fica para terminar ele na segunda, e aí eu começo o MPLS e emendo com SR, tá? Para a gente poder... Porque a gente pensa que não, mas o MPLS também é bem grande, embora eu ache que a gente não deva perder muito tempo com ele, porque ele não é muito... Em relação à prova, agora em relação ao mundo real, eu sou apaixonado por MPLS e PV6, não sei vocês, mas e BGP, essas coisas, né? Gosto muito disso, mas do ponto de vista da prova, não vale muito a pena, não. Bom, então vamos lá. O formato, aqui, ó, indica o formato do MPLS, na verdade, tá aqui como é que ele faz, né? Onde que ele se encaixa dentro aqui do encapsulamento. Então, nota, tem o cabeçalho do frame aqui, tem o cabeçalho IP, e ele fica bem aqui. Por isso que o Silvio falou, MPLS é um protocolo 2,5, né? Então, ele está entre o 2 e o 3. Ó. Então, não é nem 2, nem 3. Exatamente. Tá ali na meiuca dos dois. Ele é escravo, né? Ele é escravo do protocolo de camada 3. Sem um protocolo de camada 3, ele não funciona de jeito nenhum. Não funciona, não tem como, porque até aquela figurinha que mostrou lá, né? Ele precisa da tabela de roteamento, que é gerada por um protocolo de roteamento, para poder o protocolo dele, que é o LDP, fazer o trabalho. Então, sem protocolo de roteamento não vai. Tá? E nota que, de novo, ele falou aqui IP Reader, né? Então, protocolo de roteamento qualquer um que possa gerar a tabela de roteamento. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui, ó, isso aqui é importante. Eu quero terminar a nossa aula de hoje com isso. Claro, depois vamos fazer algumas questõezinhas ali sobre MPLS, para ver se o que é que a gente já consegue resolver. Mas vem aqui, ó. O MPLS é dessa forma aqui. O label tem 20, né? O total do campo são 32 bits, tá? O label são 20 bits. Beleza? Então, isso aqui você precisa anotar, pessoal. Se você, assim, tudo aquilo que eu pedi para você anotar, eu espero que você tenha anotado. CE, PE, LSR, LSP, né? LSP, LSR e o LSE, né? Então, tudo que eu pedi para você anotar, anote, espero que tenha anotado, senão você pode voltar no vídeo e anotar de novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante você ter isso aí no seu caderninho, para quando a gente chegar na terça-feira, a prova de vocês na quarta. Na terça-feira, eu vou fazer um aulão de despedida ali, de spoiler, né? Então, é bom que a gente tenha todas essas anotações ali do lado, que eu vou fazer algumas perguntas para vocês, até para a gente lembrar. Ei, qual o tamanho do label do MPLS? Aí você já sabe, é 20. Tá? Mas só tem o label. O que é que o campo S faz? Isso aqui, cara, eu vou dizer para você. Eu não sou ligado nesse negócio de tamanho de campo, não. A primeira vez que eu fiz a prova, caiu uma questão dessa aqui. Dizia simplesmente qual é a função do campo S. É o último salto da pilha, né? Pois é, entendeu? Só que o último label da pilha. Quem disse que eu tenho isso aqui anotado. Quando você está configurando uma rede MPLS, você não... É o MPLS que faz isso para ti, cara. Tu só faz a configuração na entrada lá, o resto é ele que faz. Aí você não vai lembrar disso, mas é bom você saber. Então, o tamanho total do MPLS Reader é 32. Tem uma questão dessa aí no mock, Caio, de MPLS, igualzinha a essa. Ele perguntou se o campo S. O campo S. Enfim, o TTL é a mesma coisa do IP. Exatamente, a mesma coisa, para ele não ficar... O S 1 bits e o ASP 3 bits. Não entendi? TTL é 8 bits. Isso, 8 bits. 8 bits. O label. Exatamente. Então você anota aí, tira uma foto disso. O importante é saber o seguinte, a função desses caras aqui, né? Esse aqui é experimental, é para uso... normalmente o pessoal está usando isso para setar algumas características específicas. Classe de serviço. Exatamente, relacionado a TC, né? O fluxo de controle e tudo mais.
mas os campos usados são esses, o label, o S, e aí o S indica, como o Silvio falou, né? Indica, isso está dito aqui embaixo, você pode ler lá, indica qual é, se aquele salto, né? Aquele o label da pilha. É o último, ou seja, se chegou no datagrama, chegou no roteador 1, se aquele S ali, né, não tiver em 1, significa dizer que ainda falta mais um, não é ali que precisa desrotular ele, né? Essa é a verdade. Quando chega no roteador, que deve ser um ler, onde deve ser tirado o rótulo, aí esse S vai estar setado para um valor específico que é 1, né? Se eu não me engano. Deixa eu até ver aqui qual é o valor. Alguém lembra aí do valor desse S? Quando chega no final? Não lembro aqui agora. Deixa eu ver aqui se tem. É 1, né? É 1, né? Eu lembrava que é 1, agora não tenho certeza. Vou deixar essa dúvida aí com vocês. Aí vocês, assim como a gente deixou aquela dúvida ontem, né? Aí se vocês descobrirem primeiro que eu acho que é 1, porque ele vai decrementando, sabe? Eu acho que é 1. Quando chegar em 1, significa que é o último salto, e aí ele não vai jogar isso para 0, né? Jogar isso para 0 não faz sentido. Mas quando o S for 1, significa dizer que é o último label da pilha, significa que você precisa tirar o label e entregar lá para o final, no caso, para o CE, né? Beleza? Beleza. É isso, galera. Perguntas? Por enquanto, não. Tá, então vamos só pegar uma ou duas questões aqui de MPLS, rapidinho, vocês topam? Pode Vocês ser. Topam? Colocar Professor, uma dúvida rapidinho que surgiu. O senhor já fez a prova já da Hauer, né? Duas vezes. Essa prova da Hauer, como é que ela funciona? Tipo, quando você faz a prova, ela, tipo, você marcou lá a questão, ela é igual o mock no caso, então, né? Você pode botar lá pendente, se caso você não tiver em dúvida, você pode botar pendente e adiantar, né? Perfeito. Tipo, você não marcou, botou lá, não quer dizer que você já marcou a resposta não, né? Você tem essa opção de deixar ela lá em pausa e poder passar para a próxima, né? Tem. Idêntico ao mock, no caso, né? Exatamente igual. No mock lá você pode marcar ela, marcar a alternativa que você acha que é certa e colocá-la como pendente para você. Por que eu recomendo isso? Imagina que não dá tempo, né? Eu não deixo nada em branco, sabe? Eu marco ali, mas acho que eu não tenho certeza, eu coloco como pendente. Porque vai que dá um cocô grande e você estoura o tempo. Aí, se estoura o tempo, a tua prova fecha. E vão só as respostas que estão marcadas. Certo? Então, eu já deixo marcado, mas deixo como pendente, porque aí depois, dando tempo, eu volto nelas, né? E normalmente dá tempo e tal. Mas pode sim, você pode tanto marcar a questão certa e marcar como pendente, ou pode deixar sem marcar nada e ir para a próxima. Não tem problema nenhum. Entendi. Uma coisa que é bom vocês entenderem também da prova, já vou falar isso agora, imagina que você está fazendo a prova, falta luz, hein? Cai a internet. Já aconteceu comigo. Mas fazendo um mock, né? Fazendo um mock aconteceu isso, e já tinham me dito como é que aconteceria. E eu ontem tive o ambiente, né? Você fala um ambiente, né? De ficar escuro, né? Não. A experiência de faltar luz mesmo, entendeu? Eu estava no meio do mock, faltou energia, acabou minha internet. Aí voltou. E aí, professor, como é que o senhor fez? Como é que eles vão... Eu terminei o mock, sabe como? Você tem o sistema tem até 10 minutos para reconhecer, guardar o seu teste, até você voltar. Tem 10 minutos. Como a minha energia voltou antes dos 10 minutos, aí eu fui testar, liguei, abri tudo de novo. Quando eu abri, estava exato, o meu tempo tinha contado, ele pausa no estado lá onde estava lá a sua questão, parou. Só não pausa o tempo, entendeu? O tempo continua rolando. Aí você tem até 10 minutos para voltar para o ambiente e continuar a prova de onde você parou. Mas o tempo continua rolando. Então, caso aconteça isso com vocês, não desespera, certo? Claro, você desespera se passar mais de 10 minutos sem... Já faz o notebook, já deixa o 4G ali roteando, porque se cair a internet, já roteia pelo 4G e já sai para a internet. Exatamente isso. É uma boa ideia, tá? Mas, enfim, o pessoal da Hauer é muito sensível a isso. Às vezes, o que aconteceu, o pessoal deixou fazer outra vez, né? Entendeu? Então, beleza, vamos lá. Deixa eu só para a gente terminar aqui, ó. Deixa eu ver. Olha só, vamos ver essa questão aqui que é interessante. Ó. Conversamos sobre isso
E aí, verdadeiro ou falso? Né? Não tem nem o que fazer aí, né? MPLS Label Reader é encapsulado entre o Link Layer Reader e o Network Layer Reader. 2,5 no meio, né? Totalmente verdade, né? Então, se cair... São questões desse tipo que caem sobre o MPLS, tá? Ou aquele negócio do S lá. Olha só, o layer no MPLS domain é chamado de tal, pô, né? E aí, o layer é chamado disso aí? Não. Não. Label Edge Router. Label Edge Router. Não é regras. Exatamente. Aí você perceba que se você não prestar atenção, passa batido, não passa? Isso é sacanagem, né, bicho? Fala a verdade. Uma questão dessa, o cara fazendo agoniado 1h30, é sacanagem isso aqui. O cara lê só o E aqui, aí já vê, Ed, pá, aí verdade, já perdeu 10 pontos. Só na brincadeira. Sacanagem isso. Aqui é de SR, não, a gente vai ver depois. Deixa eu ver aqui. Olha só, MPLS, a arquitetura MPLS consiste do plano de controle e do plano de encaminhamento. Né? O plano de encaminhamento faz principalmente a escolha dos labels e o encaminhamento de pacotes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Falso, já verdadeiro, né? Porque é justamente isso que o plano de encaminhamento faz. Então, você vê que as questões da MPLS são bem tranquilas, cara. Bem tranquilas mesmo. Essa aqui, para a gente terminar. Qual dos seguintes, as seguintes declarações sobre MPLS Label, sobre o tag, né? A tag, os labels da MPLS é errada. É só uma, né? Então, vamos analisar todas, embora a gente já tenha visto a questão, vamos analisar como se a gente não estivesse vendo. A tag é encapsulada entre o nível de rede e o data link. Pô, então, essa aqui, de cara, a gente já poderia ser uma candidata a ser verdade, né? Agora, vamos ver as outras. O label é usado unicamente para identificar a equivalência, a classe de equivalência de forward. A gente não estudou isso ainda, não, a FEC, tá? A gente vai ver isso na segunda-feira, que é a continuação, tá? Que são as tabelas. Mas isso aqui é falso, né? O label não é exclusivamente para identificar uma FEC. Aí você vai entender isso, talvez, na segunda-feira. O label é carregado pelo header, né? Pelo cabeçalho do pacote, e não contém informação de topologia. Claro que contém, né? O header, o label, ele tem a informação da topologia, porque ele sabe os saltos, né? De fora a fora. Então, ele tem, sim. E o tag é um identificador curto, com tamanho fixo e apenas no significância local. Exatamente, tá? Então isso aqui também está correto, né? Então, tranquilo, ele quer saber só... Ele está pedindo a errada, e a errada é A. Na verdade, está pedindo a errada, né? A está errada? Deixa eu ver aqui. Agora... Tag encapsulado entre a camada de rede e a camada de dados? Não é não? Entre a camada de rede e a camada de dados. Camada 2 e camada 3. 2,5 ali no meio. Isso aí é controvérsia aí, viu? Isso aí não está correto. Essa questão aqui, eu também não concordo com essa resposta da letra A aqui, não, sabe? Aqui, ó. Camada de rede e data link layer. Para mim, a errada aqui é a B. Certo? Mas nota que há de se convir que esses bancos de questões aqui, às vezes, vêm com umas respostinhas erradas. Mas, certamente, a letra A aqui, para mim, a letra A está correta. Tá? A letra B está errada, porque não é, certeza. E essas duas aqui estão certas. Então, mas vamos fazer o seguinte, vamos pensar, vou copiar essa questão aqui, ó, já vou colar ela lá no nosso grupo de Telegram. Aí a gente vai pensando sobre isso nesse final de semana, vocês vão estudar certamente, né? Eu também. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Pronto. E aí vocês vão opinando lá, vamos discutindo, vocês vão lendo aí o capítulo de MPLS e vamos ver quem é que consegue argumentar melhor por que seria a letra A. Vamos partir do pressuposto que isso aqui está certo, tá? Então vamos tentar ver qual é o argumento que a gente tem para dizer que a única errada é essa e que essas três aqui estão certas. Vamos partir desse pressuposto. Vamos tentar argumentar que essas três aqui estão certas, incluindo a letra B. Aí quem conseguir, quem tiver uma ideia, coloca lá no grupo, tá bom? Beleza, senhores? Beleza. Vou parar a apresentação aqui, agradecer a vocês, pedir para que vocês façam aquela velha e boa abertura da câmera aí, para a gente poder tirar aquela foto característica.
Olha aí o Weber, rapaz. Fala, Weber, beleza, cara? Beleza, professor. Hoje eu tô aqui de prometido aqui. Rede, olha lá. Ele é um cara PhD em rede, velho. Não tem, tava vendo sua fotinha dele igual o Weber aí, rapaz. E aí, pessoal, bom dia. Opa, bom dia, galera. O Silvio estava com a câmera aberta o tempo todinho, aí agora que tinha que abrir, ele fechou. Olha que beleza. Né? Ô, Ulisses, você sempre na rede aí, né? Só no rede cabeada, né? Tô aqui escondidinho aqui, professor. Aqui. Não, processo aí é fibra, professor. Aí é 100% fibra. Eu quero ver. E cada dia ele usa uma rede diferente. Eu quero ver você deitado numa rede de 100 fio. E aparecer aí deitado. Aí dá problema. Pessoal, valeu. Valeu, bom sábado para vocês. E qualquer coisa, nós estamos lá no grupo do Telegram. E na segunda-feira, a gente se encontra nesse mesmo link aqui, 18 horas, para continuar MPLS, terminar SR, né? Começar e terminar SR, para a gente fechar na segunda. E na terça-feira só fazer aquele aulãozão lá eu vou dar um nome para esse aulão aí, mas vai ser tipo, eu estou pensando em spoiler, alguma coisa assim, mas vai ser uma coisa só para a gente ver aqueles detalhezinhos. A hora da verdade. Eu quero que vocês peguem, vocês compartilhem comigo lá no grupo do Telegram. Vocês devem estar fazendo as anotações de vocês, não estão? Sim. Todo mundo está fazendo. Escaneia a anotação e manda lá no grupo. Isso não precisa ser agora, não. Pode ser na segunda-feira, ali, né, véspera de terça, porque aí na terça-feira eu vou pegar e vou compartilhar as anotações de vocês aqui na aula para a gente ver e lembrar, olha, isso aqui é o valor de tal, isso aqui é a porta do SNMP agente, essa aqui é a porta do SNMP cliente, né? Enfim, a porta do DHCP, a porta disso, qual é o campo type do Ether 2, do STP e tal. Essas coisinhas, esses detalhes que pode ser que peguem a gente. Vamos ver qual foi o nível de detalhe que vocês colocaram nas anotações de vocês, tá bom? Beleza. Então, fechado, gente. Bom sábado para vocês. Bom descanso, bom estudo. Qualquer coisa, estamos por aí. Valeu, professor. Até mais. Bom final de semana. Valeu.